a todos. Bom dia nada, rapaz. Boa tarde. Que mano é bom dia? 2 horas da tarde. Como vocês estão? Vamos chegando, vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Vou logo anotando aqui. Sobre o nosso tema, que sempre será o mesmo, afinal é hipnoarte, é hipnose com arte. Daqui a pouco eu vou chamar aqui o nosso querido convidado, Pedro Pondé. E me digam aí se vocês estão ouvindo bem a minha voz, se a música de fundo tá legal aí, se tá muito alta, tá muito baixa com relação à minha voz. Vocês que são os meus técnicos de som aqui, vocês são a minha referência de som. Rodrigão, sempre presente. Bem-vindo, querido. Beleza? Maravilha. Daqui a pouco a gente está chamando aí o nosso querido Pedro Pondé, grande cantor, ator, grande artista baiano. Tá um pouco alto, vou baixar aqui um pouquinho. É vocês que mandam, porque a referência, vocês que ouvem melhor como tá aqui minha voz junto com o som. O Rodrigo falou que tá parada o meu vídeo. Seja bem-vindo, doutor Pedro, Léo, Lulu, a Rosa, ó, Pedro Pondé chegou aí. Então sejam todos muito bem-vindos. A nossa live, Edelson tá chegando também aí. A nossa hipnoarte, nossa live falando de hipnose com arte. Apesar de que eu nunca consegui achar diferente a hipnose da arte. Para mim é uma arte a hipnose. A Ana disse que tá normal, então vamos lá. Eu acho que Pedro Pondé tá na área aí. Vamos ver, vamos ver. Olha, tá chegando. Seja muito bem-vindo. Bora, Beleza, Clóvis. como é que você tá, meu Beleza, meu velho? irmão? Tudo bem, graças a Deus. Beleza? À medida do possível aqui, Pessoal, isolamento. Pedro Pondé, para quem não conhece, acredito que muitas pessoas que estão aqui já conhecem aí. Grande artista baiano, tá chegando uma galera legal aqui, ó. Pessoas que normalmente não estão na minha live, ou seja, pessoas que conhecem o Pedro Pondé. Meu querido, seja muito bem-vindo. Agradecer antes de mais nada por você ter cedido um pouquinho aí do seu tempo. Aproveitando que a quarentena tá todo mundo em casa, eu digo, vou pegar essa galera toda que tá em casa. Não sem ter o que fazer, mas em casa eu sei que tá. Porque ter o que Sim. fazer tem muito. Em casa, aparece um monte de coisa para fazer. Mas Ainda mais com enfim, filho. ainda mais com filho, com certeza. Então, galera, essa hipnoarte, essa ideia aqui dessa live que é para falar de hipnose com arte, teremos vários convidados aí ao longo toda semana teremos uma nova hipnoarte. Tivemos agora com o Sérgio Rabinovitz, que o Pedro Pondé também conhece, né? O Sérgio. E vamos fazer hoje a segunda parte da nossa hipnoarte com o querido Pedro Pondé, que inclusive foi meu aluno de hipnose também, e que também, na verdade, ele descobriu que ele já era um hipnotista há muito tempo, na verdade. Na verdade, que todos nós já somos, apenas Exato. ele apurou as técnicas com as ferramentas lá no curso de hipnose. Então, com vocês, queria que ele se apresentasse aqui para vocês, antes de mais nada. Então, seja muito bem-vindo, Pedro Pondé, se apresente para o pessoal. Aí, vamos que vamos. Valeu, Clóvis, que eu também chamo de professor, grande professor. É prazer estar aqui, agradecer ao convite, né? Sempre bom falar sobre os dois assuntos que eu mais gosto, que é arte e hipnose. E eu comecei a trabalhar com teatro, na verdade. Foi meu primeiro contato assim com o mundo artístico. E dentro do teatro eu descobri a música, me descobri cantor também.
E a partir disso venho trabalhando já há quase 25 anos com arte. Estou com 40 anos agora Então você começou no e teatro, não foi com a música. comecei no teatro. Na Ah, verdade, eu me formei no teatro. Desde pequeno, eu achava que eu... Na verdade, isso eu descobri com a hipnose também. Eu achava que eu queria ser ator sempre, desde que eu tinha nascido. E com a auto-hipnose eu descobri quando foi que colocaram na minha cabeça essa história de que eu era ator. Isso aí já é interessante. conta essa história aí, Mari. Pois é, eu estava na escola, eu devia ser quinta série, e aí nunca tinha passado pela minha cabeça fazer teatro. Já gostava de assistir filmes e tal, mas não tinha muito contato com teatro propriamente. E aí teve um trabalho na escola. Eu, nessa época, vivia numa casa que era casa e era bar também. O nome do bar era Nossa Casa, era na frente da minha casa, era o bar que minha mãe cuidava, administrava, eu era garçom também. Então, diariamente eu tinha contato com muitos bêbados. Diariamente. Era meu trabalho de garçom e o tempo inteiro eu estava em contato com bêbados. Aí, nessa época, eu estudava num colégio em Itapuã e tinha uma professora que ela tinha uma autoridade imensa. Era aquela professora de português que todo mundo respeita e ao mesmo tempo ela era muito séria, assim, fazia alguma brincadeira ou outra, uma vez ou outra assim, mas ainda assim com aquela expressão séria, sabe? A gente nunca sabia se ela estava brincando ou não, então era uma mistura de admiração e temor que a gente tinha por ela, assim. Professora Lúcia. E todo mundo queria a atenção dela, né? Ela era uma pessoa que ela não falava olhando para você, ela falava olhando para a distância, assim, como se estivesse pensando, buscando as informações e tal. Então, quando ela olhava para uma pessoa, a pessoa se sentia muito especial, sabe? Pô, ela olhou para mim, né? Então, ela tinha essa autoridade fortíssima com todos os alunos. E eu era um aluno meio disperso, assim, meio displicente, então ela nunca tinha olhado para mim com admiração. Era sempre com reprimenda que ela olhava para mim, né? Chamando atenção por alguma coisa e, oh meu Deus, fiz alguma coisa Como assim, errada. displicente disperso? Como assim? Explique um pouquinho melhor esse displicente disperso. O que na prática era o que isso? Eu não conseguia, eu era muito inquieto. Eu tinha muita energia para ficar sentado numa cadeira prestando atenção numa aula durante 45, 50 minutos. Para mim era muito difícil. Eu vejo isso no meu filho hoje também. Tem muito isso também, de concentrar, né? Tem dificuldade de concentrar a atenção. E aí o que é que aconteceu? Ela fez um trabalho que era de interpretação. E ela falou, ó, cada um vai escolher um personagem e vai interpretar aqui durante 5, 10 minutos. Aí eu, tá bom. Aí ela olhou pra mim e fez, Pedro, você vai ser... Seu personagem vai ser um bêbado. Fiz, de bêbado eu entendo. Que bêbado eu vejo todo dia, pra mim vai ser mole essa aí. E aí, os outros personagens, né, ela foi distribuindo e tal, cada personagem durava 3 minutos, 5 no máximo. Quando tava muito bom, chegava em 7. Aí eu comecei a interpretar o bêbado. Nisso que eu comecei a interpretar o bêbado, o tempo foi passando, e ela não me parava. E eu já estava ali interpretando e pensando, meu Deus, não vai acabar nunca isso não. E aí, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. E quando eu terminei de fazer, todo mundo aplaudiu bastante, né? Aí eu vi todo mundo olhando para mim com aquela cara, com um sorriso na cara, né? Todo mundo tinha rido muito durante a apresentação. E aí ela olhou para mim assim, com a cara de orgulho, sabe? E Sua fez, primeira Pedro, apresentação aqui em público. foi a primeira apresentação, foi um trabalho de escola, assim. Ela olhou para mim e fez, Pedro, você é um grande ator, sabia? Aí pronto. Eu esqueci disso durante uns 2, 3 anos. Foi lá pro subconsciente, não tinha mais lembrança desse momento. De repente eu comecei a pensar, pô, velho, eu podia ser ator, né? Caramba, velho, pensando bem, acho que desde pequeno eu quero ser ator. Então, aí eu fiquei com essa ideia na cabeça. Ela jogou a sementinha brotou, ramificou, e uns 2, 3 anos depois eu estava interessadíssimo por teatro, procurei um grupo, me profissionalizei. Aí, no teatro eu descobri também o potencial que essa ferramenta tem, né? E aí hoje estudando hipnose a gente vê que a arte é uma... Ela tem uma capacidade incrível de penetrar no subconsciente das pessoas, né? É uma ferramenta incrível que gera transe, né?
As Você técnicas concentra... de teatro são muito baseadas em imaginar, você imaginar como se fosse real. E isso é puro. Exatamente. Exatamente. Sem falar que tem os elementos ali, que é a maquiagem, né? Já, já, já facilita isso, né? A iluminação facilita demais também, gera aquele ambiente, aquele clima todo. Aí vem máquina de fumaça, aí vem figurino. Então são vários elementos ali para levar a pessoa a acreditar naquela história que está sendo contada, né? Bomba de estímulos, né? É uma bomba de estímulos. Exatamente, exatamente. E aí aconteceu deu no começo ter que fazer espetáculo num lugar bem difícil, que era no polo petroquímico. A gente chegava lá, ou melhor, chegava para a gente a proposta de passar informações para os funcionários, né? Só que os funcionários, eles nunca tinham tido contato com teatro. A gente tinha que passar informação para eles durante o horário de almoço, que é um horário que a galera queria fazer aquele prato gigantesco, comer o máximo que pudesse, é o horário mais esperado do dia, comer o máximo que pudesse e sair correndo para cochilar meia hora, né? Então, um horário muito difícil de capturar a atenção dessas pessoas que já não estavam acostumadas com teatro, né? E o teatro, a proposta do teatro no Polo surgiu porque tentavam passar informações para os funcionários de proteção, né, de equipamento de segurança, porque tinha muito acidente e tal. Só que, pô, os caras estavam nesse horário de almoço, né, querendo acabar correndo para descansar um pouquinho. Chegavam os caras lá para passar informação numa palestra. Aí ninguém queria assistir aquilo, ninguém absorvia a informação. Então chegou para a gente a proposta de, ó, vocês têm como inserir ou fazer a peça de vocês com esses elementos, mostrando como é que tem que usar o equipamento de segurança, como é importante usar o equipamento de segurança, como é para eles mesmo isso, que evita acidente, coisa e tal. E a gente fazia espetáculos específicos para cada empresa, e a gente fazia o que também? A gente pegava o nome dos funcionários mais conhecidos, mais populares, para inserir no texto, para já cativar a atenção dessas pessoas, né? Para já abrir caminho também. E aí a gente pegava os acidentes, os principais tipos de acidentes que aconteciam e tal, a gente fazia uma peça baseada nisso. Era uma peça personalizada. Ou seja, na estrutura da peça e com os nomes que a gente colocava ali, a gente já abria caminho para chegar nas pessoas, né? Porque ela já tinha intimidade com aqueles nomes e com aquelas funções. Chegava lá, velho, a gente aplicava uma outra técnica que é impressionante para baixar o senso crítico das pessoas, que é o humor. Tanto é que há pouco tempo atrás, ninguém tinha muito interesse em política, e você vê que hoje as pessoas prestam mais atenção nos humoristas falando de política e conseguem assimilar as informações muito bem com o Foi um humor caminho do que de outra forma. foi um caminho de se conectar com as informações, foi a comédia, foi os humoristas. O humor. E o brasileiro é muito bem-humorado, né? Então a gente chegou lá com esse combo, né? Com nomes de pessoas muito populares, funcionários populares, a gente inseria. Quando a gente fala, eu não sei quem, ô Jefferson, a galera já dava risada, ih, ô Jefferson, é que tá falando com você? E aí já ganhava a galera, e chegou um ponto, velho, que a galera começou a esquecer da comida. O pessoal botava aquela montanha de prato, ficava rindo que nem criança olhando pra gente, velho, era muito emocionante. E eu fazia teatro infantil também, e eu me sentia, nessa situação, eu me sentia fazendo teatro infantil também. Porque aqueles caras tudo gigante, os caras imensos, de fortes, e muitas vezes brutalizados pelo dia a dia, pelo trabalho que tem, né? Trabalho que acaba mecanizando as pessoas, né? Transformando as pessoas em máquina, muita repetição, né? E aí a gente conseguia quebrar essa parede e atingir essas pessoas e passar a informação. E aí os acidentes reduziam, porque o tempo inteiro depois da peça ficava um fazendo piada com o outro. Oh, não vai se acidentar que nem não sei quem não, viu? Oh, bota o EPI. Então aí eu também descobri que o teatro era uma ferramenta muito poderosa para passar informações que seriam de difícil assimilação, né? Esse transe da arte do teatro Cara, é incrível. você falou de inúmeros elementos hipnóticos aí nesse processo todo aí, muitos, muitos, muitos. Você sabe muito bem disso. Inúmeros, inúmeros. Inclusive, você falou muito bem, mas você só não citou, porque você não estava dando aula, mas você falou sobre o loop hipnótico, né? O loop Exato. hipnótico, pessoal, é como você envolve através da imaginação, da experiência, da crença, e você botou ele no que ele chama de estado de flow.
É um estado que eles ficam tão concentrados, tão direcionados, que a hora passa e a pessoa não percebe. É quando a pessoa está lendo um livro muito bom, quando está fazendo alguma coisa muito boa, então nada, a hora passa e eles não percebem. A comida estava ali na frente dele, que era o que mais importaria, se fosse uma palestra chata. Uma palestra que Exato. hipnotizasse eles. Certo? Mas vocês souberam colocar ele dentro do loop hipnótico, colocar ele no estado de flow. Você deu uma aula aí de loop hipnótico aí agora. E, Ainda concluiu com a ancoragem, que o trabalho foi tão perfeito que ficou na lembrança deles, vários momentos. é, Então, no momento do trabalho, estava ancorado, as informações foram passadas para eles. Então, melhor que qualquer palestra isso daí. Maravilhoso, maravilhoso. instalamos vários, instalamos vários gatilhos, né, Tan? Vários gatilhos, vários gatilhos. Toda vez que falava o nome do tal do Jefferson lá, lembravam da cena, né? O Exato. Jefferson, a cena vinha na cabeça Ó, imediatamente. aí você está falando aqui, ó, estado de flow, exatamente isso. Deixou todo mundo em estado de flow. Caio está falando aqui, É foda, incrível. tudo é gestão. Aqui pode falar palavrão, pessoal, não tem problema não. Foda, tudo é gestão. Não adianta ter conhecimento se não souber atingir o público-alvo. Isso, cara, exatamente, exatamente. Perfeito. Eu falo muito que as pessoas têm muita informação, mas não sabem como usar de forma prática. E eu digo que é um barco, né, com dois remos, né? Que é você adquirir a Uhum. informação e outro remo é de praticar. Se você só tiver só usar um remo, você vai ficar dando volta sem sair do lugar. Então, se praticar principalmente da forma correta, fica outra coisa. Eu tive uma experiência bem interessante também. Você estava falando da época do teatro, cara. Eu inventei de fazer um curso de teatro. Eu sou péssimo para data, cara, mas eu acho que foi Fique tranquilo que eu também sou péssimo para datas. 2010, 2011, assim, eu fiz um curso de teatro e estava muito imerso nessa coisa de auto-hipnose, de meditação. E ainda nem tinha começado a fazer cursos, mas eu estudava muito sobre o assunto. E aí, cara, eu aprendi uma forma de meditação que eu aprofundei muito nessa meditação. Na verdade, é uma meditação que envolve hipnose, porque tem muita parte imagética, tinha muita coisa de imaginar. Uhum. E aí eu estava nesse curso de teatro, e aí uma das coisas que você falou que eu achei interessante, que a sua professora falou que você tinha jeito, né, para ser artista. Ela E afirmou que eu era um grande ator, na verdade, né? Ela foi é, bem. só Você é um grande você ator, já é sabia? ator, né? É. Exato. Aí aconteceu uma experiência parecida, porque a gente fez umas rotinas lá, umas coisas que ela pediu para fazer, e aí algumas pessoas falaram assim, não, é mentira, você não é a primeira vez que você está fazendo curso de teatro, não. Você está inventando. Eu fiz pro pessoal, e pior que eu fiz achando que tinha sido uma bosta. Esse detalhe também, eu achei que foi uma bosta. E o pessoal falando é de, pô, é quando você vê, cara, às vezes você fica se policiando tanto, porque você sabe os detalhes do seu erro e você não presta Uhum. atenção à opinião dos outros, né? Aí, mas Exato. enfim, além disso, teve uma outra situação. Eu fiz, a professora pediu para fazer um momento para trabalhar imagens na mente de todo mundo, pediu para todo mundo deitar e fazer. Cara, e me deu assim uma vontade de pedir para a professora para eu fazer também alguma coisa com os alunos, porque eu já era terapeuta, era acupunturista e tudo mais, mas nunca tinha entrado nessa área de meditação e hipnose muito menos. Como formação, nunca tinha feito formação, já estudava muito, né, há muito tempo já que eu estudo essas coisas, mas nunca tinha me formado. E ela aí deixou eu fazer. Fiz, posso fazer aqui um negócio para ela? Deixou. Cara, foi a primeira hipnose que eu fiz em minha vida de forma consciente, certo? Mas até então eu não sabia que estava fazendo. Depois que eu fui descobrir que eu estava fazendo hipnose. Até então só tinha, para mim, era uma rotina que eu tinha feito de meditação e tinha dado certo. Teve gente que foi parar em fundo do mar. Teve gente que viu o pai falecido. Cara, foi uma loucura, assim. Foi num curso de teatro. Foi tudo num curso de teatro que aconteceu. Você estava falando e eu comecei a lembrar desses episódios que Uhum. aconteceram. Mas Rapaz, eu enfim, lembrei. Às vezes a pode gente falar. hipnotiza as pessoas sem perceber também, né? Sempre aconteceu comigo uma coisa assim interessante. Pessoas que eu não tinha muita intimidade, muitas vezes completamente desconhecidas, assim. Sempre tinham um grau de confiança muito alto comigo, a ponto de falar da própria vida, de contar segredo, essas coisas. Isso sempre aconteceu comigo, velho. Eu ficava me perguntando, velho, de onde é que as pessoas tiram isso, né? Que eu sou uma pessoa confiável, Você me falou né? isso no curso de hipnose. Como é que as pessoas confiam tanto em mim se as pessoas não me conhecem? E chegava assim, de contar, abrir a vida toda mesmo, e eu, meu Deus do céu, essa pessoa está me contando a vida toda, os segredos todos, nem sabe quem eu sou, né? E aí teve um caso interessante, velho, que foi um menino na escola, que ele era muito tímido,
e sempre sentava no fundo assim, ninguém falava direito com ele e tal. E aí ele usava óculos, tinha aquele aspecto meio de nerd, né? E tal. Aí um dia ele tirou o óculos assim, tava limpando o óculos. Aí eu peguei, olhei pra ele e fiz, pô, velho, rapaz, você tirou esse óculos aí, ficou com uma pinta de modelo, velho. Você podia ser modelo, já pensou nisso? E aí esqueci disso, né? Querendo elevar a autoestima do maluco, né? Que era todo escabreado. Eu sempre fiquei olhando assim quem tava pelos cantos e tentava colocar pra cima, né? De alguma forma. Sempre me liguei nisso. E aí eu percebi, ele sorriu, pô, é mesmo, você acha? Eu digo, pô, velho, bote fé. Procura um curso aí, alguma coisa, velho. Você é o cara bonitão, velho. Ele, pô, é mesmo? Eu digo, é. Aí depois de um tempão, eu encontrei esse cara. O cara já é modelo profissional, velho. Tipo, depois de 15 anos, ele veio me agradecer. Ele fez, Pedro, eu quero lhe agradecer, velho. Porque hoje eu sou modelo, já fiz vários trabalhos internacionais, nacionais, vivo disso. Comprei minha casa com dinheiro disso. Crio minhas 3 filhas com dinheiro disso. E você mudou minha vida, velho. Aquele toque que você me deu ali, eu era completamente tímido, me senti um lixo, não tinha atenção de ninguém. Aquele dia você falou aquilo, eu procurei o curso de modelo, como você falou. E virei modelo, velho. É minha vida. Você mudou minha vida. Muito obrigado e tal. Eu falei, rapaz, ó que onda, velho. É isso mesmo. Uma É o sugestão que eu dei. é o poder da sugestão quando existe uma emoção forte envolvida no processo. Né? Você Exatamente. pegou, provavelmente E ele a estava quebra de naquele padrão, momento né? pensando nisso, ou estava passando por esse tipo de problema, na hora que você foi lá e Já rola uma quebra imprimiu. de padrão porque ninguém falava com ele, né? Então já rola uma quebra de padrão. Ninguém falava com ele. Quando eu falei, eu era um cara que conhecia todo mundo na escola, tal, falava com todo mundo. Era conhecido como um dos populares, né? Vamos dizer assim. Então ele não esperava jamais que eu fosse lá falar com ele. Ninguém falava com ele. Eu peguei e falei, e aí, velho, beleza? Aí ele já dei aquele durma nele, né? Já na chegada. Perfeito, perfeito. Ó, o Caio tá falando aqui, a autocrítica às vezes ajuda, muitas vezes não. Tem que saber dosar até que ponto é positivo. Exatamente, exatamente. E a gente, tem uns caras que não tem noção, que faz as coisas horríveis e tá achando que tá abafando. Tem esses também. Mas Uhum. e tem o outro extremo, que é se policiar demais, achar. Como eu mesmo. Eu tinha um problema sério de, aproveitando esse gancho do que o Caio falou, eu pesquisava com os melhores sobre o assunto de hipnose. E vi os caras falando e me espelhava muito nos caras e queria que na hora que eu fizesse alguma intervenção de vídeo, alguma coisa, eu falasse parecido com os caras. Cara, frustração por cima de frustração, velho. A minha voz, quando eu falo, às vezes eu embolo a voz falando, é uma característica minha. E aí tudo isso eu ia colocando, ia pesando, 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 e acabava não tendo coragem de fazer live. E não Uhum. só de fazer live, de gravar vídeo, seja lá de que forma fosse. Até que eu entendi que, assim, vamos supor que assim, as pessoas que eu venero, entre as minhas referências, são 10, certo? E as piores pessoas para isso eu considero zero. Certo? E entre 0 e 10, tem vários números que eu posso ficar e posso ser muito caro, não precisa ser 4, não precisa ser 5. Mas a partir de Uhum. 7, certo? Já é nota alta, você já passa. Você não precisa ficar imaginando que só no 10 que você vai fazer alguma coisa, que às vezes você nunca vai chegar no 10, porque o que você acha que 10 tem um diferencial que é só dele. E se você ficar batendo nessa barreira, você pula a segunda etapa de tomar coragem para fazer o troço. Então E foi aí bem. você falou, às vezes eu falo meio embolado, coisa e tal. Quando você dá esse passo, você talvez consiga se comunicar muito melhor, inclusive, com pessoas que também têm algum tipo de limitação para falar. Uma pessoa que se embola às vezes falando e tem medo de fazer um bocado de coisa, olha, porra, velho, o cara tá ali passando um bocado de informação, o cara tá à vontade, o cara tá cumprindo o papel Exatamente. dele, eu também posso fazer isso. Às vezes você se comunica melhor com as pessoas do que essa barreira que se tem com as pessoas que. Né? A barreira da perfeição que a gente coloca na cabeça, né? Tem que ser perfeito para fazer. E não tem que ser Exatamente. perfeito para fazer. A Do gente se mesmo jeito, aperfeiçoa fazendo. Se a exato, gente do não mesmo fizer, jeito. a gente não se aperfeiçoa. É perfeito. E do mesmo jeito que a gente tem essa referência dos que são muito bons, a gente tem a referência também dos que são bons, mas que não são tão bons quanto aqueles. Você pode pegar a referência deles também, como você está falando, os caras que não falam nem tão bem, mas também passam a informação. Então, pô, E esse cara aqui a faz, coragem, né? faz também. Né? Coragem de fazer, né? A coragem é importante também. É um fator fundamental a coragem de fazer. E o interessante é que, assim, o fato de eu ter tomado coragem de começar a fazer lives, já tem um tempinho já que eu tomei essa coragem, já virei cara de pau com relação a isso.
Acabou gerando, contaminando algumas pessoas também, que tinham vergonha de fazer, alguns amigos meus, né? E eles começaram a tomar coragem, começaram a fazer, inclusive que eu acho bem melhores do que eu, inclusive que vem pedir conselhos a mim. Eu digo, rapaz, tomar vergonha, você fala muito melhor que eu, rapaz. Você só falta coragem. É verdade. Eu mesmo também tinha essa limitação, assim. Eu não gostava muito de me ver no vídeo, e essa coisa de falar ao vivo também. A gente começa a mergulhar nesse mundo da hipnose, ver o poder que cada palavra tem. A gente fica mais criterioso com as palavras que a gente usa. E o ao vivo não dá tempo, né, de pensar como se fosse um vídeo que você regravaria, não, essa palavra não ficou legal, pô, essa frase não ficou legal, pô, isso aqui pode ser mal interpretado. Então, tem que ter muita coragem para fazer ao vivo. Ainda mais no mundo hoje do jeito que está, extremamente crítico, né? Qualquer, Essa qualquer polarização. erro na elaboração, né, pode incorrer numa interpretação errada do que a gente queria dizer, isso pode ser bem prejudicial. Então a gente tem que ter coragem também de se colocar e, ao mesmo tempo, a gente tem que ter humildade de saber que a gente não é perfeito, que a gente pode falhar na comunicação, né? Então é isso, coragem para fazer, velho. Senão, tem uma frase que norteia muito meu trabalho e o autodesenvolvimento também, que é: se eu achar que está perfeito, eu paro de aperfeiçoar. Então, a gente nunca vai estar perfeito, velho. Mas a gente tem que fazer para aperfeiçoar, né, velho? Senão não vai. Eu comecei a fazer tem pouco tempo e já me sinto mais à vontade hoje. Exato, exato. A perfeição não é o resultado, é uma busca, né? Exatamente, exatamente. Não se chega na perfeição. É bem interessante, cara, falar isso. E, cara, nesse processo de. E agora me fale um pouquinho da música, né? Você falou muito do A teatro, música. mas Como eu a música acredito que a chegou. maioria, creio eu, que a maioria das pessoas conhece o Pedro Pondé cantor, né? Exato. Fale mais um pouquinho dessa sua história aí da música. Antes, deixa eu ler aqui alguns comentários aqui das pessoas. Ó, Pondé, poeta do povo, olha só. Hum, Quem falou foi o Caio. Por cá é. O Paz falou assim, aqui, ó. A Aline falou a live mais esperada. A Lulu falou, mas você é mesmo, Pedro. Você é muito humano. Caio falou, cada ser é um. No individual, é fácil dizer o que o outro deve falar, ou como se comportar. O bonito mesmo é se informar e ter a sua opinião própria. Ó, como diz na Bahia, largou o doce, Caio. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Então me fale mais um pouco mais dessa história que eu estou aqui, ó. Que Ana Negra já falou aqui, meu cantor foda. Me mandou um beijinho. Beijo. Então, bicho, minha primeira influência musical, embora eu não soubesse que estava me influenciando já. Rapidinho. Pessoal, convidem seus amigos para a live, que só tem 39 pessoas, isso é um absurdo, certo? Convidem mais pessoas para a live, clique aqui nesse aviãozinho, certo? Para ouvir a história aqui do Pedro Pondé contando agora a história dele na música. Esse aviãozinho aqui embaixo, ó. Clique na setinha, convide seus amiguinhos e vamos que vamos. Manda bala aí, Pedro. Então, eu não sabia que estava me influenciando, mas estava, né? Que era minha mãe. Minha mãe, ela quis ser cantora, não teve condição. E aí ela fazia o quê? Sempre que ela ia faxinar a casa, ela tinha uma fé cênica muito grande. Ela pegava a vassoura, fingia que era um microfone, meu amigo. E aí começava a fazer faxina na casa, cantando Maria Bethânia, interpretando Carcará. Carcará, por exemplo, só tá no meu repertório. E foi tão marcante por causa da minha mãe, que já estava ali me influenciando sem eu perceber, né? E aí eu assisti aquilo ali com frequência, né? Aí comecei a fazer teatro e tal. No teatro, eu tive que aprender a cantar um pouquinho, porque eu comecei a fazer um musical, Os Saltimbancos. E aí não tinha condição de eu pegar o personagem se eu não cantasse, né? Porque 70% do espetáculo era cantando. Tinha texto, mas 70% do espetáculo era cantando. Aí eu comecei a treinar um pouquinho por conta própria e tal. Lógico que era um ator cantando, não tinha que ter essa técnica toda, né? O que pesava mais era a interpretação, passar a mensagem, né? Mas aí eu comecei a fazer a maquiagem já, era uma maquiagem difícil de fazer, e a maquiagem me ajudava a me concentrar, e eu já ia aquecendo a voz, cantando também músicas de bandas que eu gostava.
aí, que eu vou só aqui pegar o acarajé que chegou. Pode continuar falando. Pega aí, guarde um pra mim. Aí, eu comecei a cantar muito enquanto eu fazia maquiagem, coisa e tal. E os outros atores começaram a falar, pô, velho, você tá cantando bem, velho, você já pensou em ter uma banda e tal? E aí não, nunca pensei em trabalhar com isso não, tô cantando aqui porque tem que cantar, porque o espetáculo exige e tal. Mas aí o canto começou a fazer mais parte da minha vida. Eu comecei a cantar antes do espetáculo, cantava durante o espetáculo, e aí comecei a cantar depois do espetáculo também, comecei a conhecer as bandas que tocavam em Salvador, comecei a me interessar mais por música e em como ela acontecia na minha cidade, né? Porque eu só saía para ver teatro, nunca tinha saído para ver banda assim. Aí começou a ter ensaio de uma banda perto do Teatro do SESI, que era onde eu fazia teatro, onde eu me apresentava. E aí todo domingo, né, eu me apresentava quinta, sexta, sábado, domingo. No domingo eu saía e ia para o ensaio dessa banda, que era a Leões de Judá, que depois virou Zulus, e hoje tem o Djalma Luz, que é um cantor, um grande compositor, um cara que eu admiro muito. E aí nesse momento, guarda o meu, hein? O meu é com pimenta. Aqui, ó. Fala o nome aí do lugar. Acarajé da Mata. Acarajé da Essa aí. Mata. Delivery. Nosso mexão. Valeu. Valeu, meu querido. Tô mandando helicóptero aí agora para buscar o meu, que eu tô sem comer acarajé, tô me tremendo todo aqui. No meio do mato, no Vale do Capão, o cara recebe o acarajé. Mas Eita, desgrama. pode continuar falando, fica à vontade. Olha, é crueldade comer acarajé na frente dos outros assim, viu, velho? Não pode comer acarajé na frente dos outros em live, não pode entrar em elevador com acarajé. E aí você entra no elevador com acarajé, todo mundo fica com vontade de comer, que é um cheiro que parece um incenso de dendê. Aí então, velho, eita, fecha o olho, imagine o cheiro do acarajé, a cor, a textura. E aí, bicho, eu comecei a cantar, velho. Eu comecei a cantar muito antes do espetáculo, durante o espetáculo, depois do espetáculo, comecei a ver as bandas que aconteciam, comecei a ver Djamba, comecei a ver Mosaia, Adão Negro, já estava escutando o Bob Marley pra caramba, nativos, que eram nativos na época. Enfim, e eu era um cantor de chuveiro, velho. Eu cantava no chuveiro. Meu banho durava 2 horas. Sabe-se lá o que minha mãe imaginava que eu estava fazendo dentro do banheiro, mas eu estava cantando mesmo. Aí ficava umas 2 horas cantando no banho e tal. Tem aquela acústica, né? Aquele reverb natural no banheiro. A voz ficava melhor. Ficava 2 horas tomando banho e cantando, velho. Aí eu me desliguei do grupo. Pois é. Aí eu me desliguei do grupo de teatro. Tava discordando de várias coisas assim na direção, na administração. Eu preferi me desligar para não ficar em conflito constante. E aí fui para a Aldeia Hippie de Arembepe, para arejar a cabeça, né? Eu estava fazendo teatro já há muito tempo, minha vida era aquilo ali. Então eu fiquei meio frustrado com algumas coisas e digo, vou dar uma relaxada. Foi muito tempo trabalhando, já adolescente trabalhando, vou para um lugar para ficar uns 3 meses respirando e vendo o que é que eu vou fazer da minha vida. Aí fui para Arembepe. Em Arembepe tinha muita gente acampada, era verão. Aí conheci muita gente. Teve um festival de música lá também. Você lembra o ano, Pedro? Oi? Você lembra o ano? Você lembra que ano? Jamais lembrarei. Lembro não. Só hipnotizado para lembrar esse ano aí. Eu sou filho de Arembepe, praticamente. Pois é. Eu lembro que eu fiquei lá 3 meses. E aí eu já tinha contato com música, né? Já estava cantando, já estava assistindo, mas nunca tinha tentado fazer minhas próprias músicas. Aí lá sempre rolava um violão, né? Que passava de mão em mão. Chegava em mim, eu ficava constrangido, digo, não sei tocar nada não e tal. Mas sempre tinha aquele momento que largava o violão de lado para fazer outras coisas, né? Era esse momento que eu me aproximava do violão. Aí comecei a aprender uma nota, mais outra nota, ficava ali. Geralmente a galera tocava violão de noite, né? Então durante o dia eu abracei o violão e ficava com o violão ali. Fazia fogueira, Exatamente. Aí ficava dedilhando e tal. Aí fiz minha primeira música. Eu fiz minha primeira música aí, meu irmão. Fui embora, fiz a segunda. A primeira música foi na aldeia Hippie, de Arembepe. Na aldeia Hippie. Aí fiz umas 5 músicas lá, velho. Comecei a tocar para as pessoas, meio sem acreditar, né, no que eu tava fazendo, mas as pessoas começaram a bater palma, falar, pô, velho, tá muito bom isso aí, velho. Começaram a perguntar de que banda eu era. Eu digo, não tenho banda não, velho. Nem fazia música, tô fazendo aqui agora. É mesmo, velho, você não tem banda? Eu digo, não. Aquela coisa que você falou das pessoas acharem que você fazia teatro já, né? Aí começaram a falar pra mim, pô, qual é a sua banda, qual é essa banda? Eu digo, rapaz, não tenho banda não.
Mas voltei de lá já determinado a montar uma banda. Aí juntei uns amigos e comecei a levar a sério já. Eu digo, ó, minha vida vai ser. Eu sempre fui muito assim, muito focado, velho, nessa. Quando eu decidia fazer uma coisa, eu era muito determinado, assim, ainda sou muito determinado. A primeira vez que isso aconteceu na minha vida foi com teatro, que eu me determinei a fazer, mergulhei de cabeça, em pouco tempo eu era profissional já. Aí veio a música, que aconteceu uma coisa ainda. Eu voltei de Arembepe, estava tocando com os amigos no estúdio, mas ainda naquele esquema amador, né? Sem tocar para as pessoas, tocando só pra gente mesmo. Percebi também que os colegas estavam numa de, pô, velho, isso aqui é só um hobby, não vamos levar a sério, não. Eu tava muito exigente já no estúdio, eu digo, galera, vamos repetir isso aqui. Galera, vamos repetir isso aqui. A galera, pô, velho, que repetir, pô, repetir é chato. Vamos só tocar e ficar à vontade. E eu já tava numa de querer ser profissional, sacou? Aí fiquei meio frustrado com a galera que não tava no mesmo intuito, né? Aí meio que fiz, ó, galera, eu vou parar com esses ensaios que eu tô ficando frustrado porque a gente tá querendo coisas diferentes. Eu não quero aqui ficar pressionando vocês, quebrar o clima da onda de vocês. Fiquem na onda de vocês de boa, mas eu quero ser profissional nisso, quero viver disso. Então eu vou procurar outras pessoas que estejam determinadas também a viver de música. Aí saí desse grupo também e um dia, velho, eu tava em casa com minha ex-mulher, tava deitado com ela e fazendo carinho na cabeça dela. Aquele momento você fica divagando, né? E aí tava os dois em silêncio assim. E de repente, velho, eu comecei a me imaginar no palco. E aí me imaginei no palco, aí fechei o olho. De repente, velho, foi um transe que rolou. A primeira lembrança que eu tenho assim de transe mesmo foi nesse momento, porque eu fiquei muito assustado com o que aconteceu comigo. Eu fechei o olho, me vi num palco com a banda, vi tipo umas 5.000 pessoas na frente do palco, gritando possivelmente o nome da banda e aplaudindo. E aí eu entrei muito naquela emoção ali, como se estivesse lá de fato. Quando eu abri o olho, eu tava com taquicardia, porque, meu Deus, onde é que eu tô? Né? Voltei assim, muito abruptamente. Minha mulher fez, rapaz, o que foi, velho? Digo, velho, aconteceu uma coisa muito estranha comigo agora. Ela, o que foi? Eu digo, eu me imaginei num palco, imaginei várias pessoas cantando, várias pessoas aplaudindo, e foi muito real, parece que eu sonhei acordado. Eu me senti como se estivesse sendo arrancado de um sonho e voltei pra cá e olhei você do meu lado e o coração tá aqui, ó, ó como é que tá. Ela, velho, tá mesmo. Aí fui, bebi uma água, me acalmei. E aí, pouco tempo depois, eu já entrei nesse campo, já tava tocando num festival tipo a República do Reggae, com 5.000 pessoas aplaudindo, e eu já tava ali realizando meu sonho, sacou? E aí eu lembrei desse momento, eu digo, velho, como é que eu previ isso, né? Enfim, foi uma construção. Eu me induzi a isso e aconteceu, né? Então você conscientemente você fechou os olhos e se imaginou e aí ganhou Mas força. não foi voluntariamente. Não foi Como? voluntariamente. Não foi voluntariamente. Eu acho que de tanto. Acho que as pessoas me Ah, induziram a isso, saber. É isso que eu queria porque saber se foram. você começou a pensar nisso e caiu no sonho, digamos assim, ou se você É apenas porque é estava ali aquilo. e foi pro Sedex O que é que 10. eu juntei? O que é que eu juntei? Eu juntei a frustração de não estar num grupo de teatro, de não estar numa banda. Eu juntei isso com o tanto de pessoas que falaram para mim como é o nome da sua banda. Pô, você parece que já tem banda. Pô, essas suas músicas parece que são sucesso, já que são hits. Misturei isso com a expectativa de ser músico. E num momento desse que eu estava relaxado, isso tudo se juntou e me botou em transe inconscientemente. Tipo, eu não parei e fiz, vou imaginar agora no palco. Por isso que eu fiquei assustado, porque foi uma coisa Uhum. que foi que nem tipo, que nem quando você fala, né? Vou imaginar aqui minha mão subindo, vou imaginar minha mão subindo, subindo. Quando você percebe, sua mão está subindo e você não está elevando sua mão conscientemente. O Uhum. inconsciente já assumiu, né? Então, nesse momento, o inconsciente assumiu o controle ali da minha imaginação, me jogou naquele ambiente com aquelas pessoas e eu me coloquei em transe sem perceber. Eu percebi, quando eu saí, que eu tomei esse baque, que eu tomei o susto de não estar no palco, É de muito perceber que interessante aquilo não você era. falar isso. É muito interessante você falar isso, porque assim, isso prova que as pessoas acham muito que a pessoa precisa de fazer o processo consciente apenas. E eu sempre digo para as pessoas que a resposta para os problemas, não só para os problemas, mas tudo que ela quer, certo? No fundo, ela já tem todas as respostas em algum lugar da mente dela. E eu nem questiono mais se é mente
Consciente não é, porque consciente é a mente que está presente. Mas localizar de que é mente inconsciente ou subconsciente, porque assim, cientificamente já foi provado. E quando você acessa memórias inconscientes, você está disparando também várias redes neurais a nível consciente, no córtex pré-frontal. Então, essa coisa de nível de se é consciente ou inconsciente, não, mas dá para dizer que é um pensamento que está inconsciente, um pensamento sim, não é exatamente uma mente inconsciente, mas que está lá e já tem a resposta para tudo, só falta você ir lá e pescar ele. Porque Uhum. eu acredito muito que a gente tem as informações e eu venho de um pensamento que já existe, né? Que a gente já tem todas as respostas para a gente. Só que às vezes precisa do hipnoterapeuta para dar o caminho, mas nem sempre precisa. Às vezes a própria necessidade faz isso brotar. Bem legal você falar isso. É isso, às vezes o hipnoterapeuta tá ali para a pessoa confiar nela mesma, né? A pessoa às vezes não acredita nela mesma, tem que vir para o hipnoterapeuta para falar, ó, acredite em você. Aí a pessoa acredita Exatamente. nela. Por exemplo, quantas pessoas aí têm um talento imenso, seja para música, seja para o teatro, para culinária, para qualquer coisa, mas só começam a fazer de fato quando alguém que ela transferiu a autoridade chega para ela e fala, ó, você é muito bom nisso. Você é muito Perfeito. boa nisso. Você pode fazer isso profissionalmente. A pessoa vai lá, acredita nela. Como o caso de Daniel Ragoni, que é um grande amigo, compositor, baterista também, Batera. como você. Batera. Batera. Sim, gente boa pra Ele caramba. chegou para mim com a música, sem botar fé nenhuma na música que ele estava fazendo. Fez, pô, velho, olha esse começo de música aqui que eu tô fazendo. Eu olhei para ele e fiz, velho, tá muito bom isso aí, velho. Desenvolve isso aí. Ele, não sei, acho que não tá legal, não. Não conseguiu ver, né? Ele tava tão dentro dele que ele não conseguia se ver, né? Não conseguia ver a música. E às vezes a gente precisa de alguém que olhe de fora também. Aí eu olhei e fiz, tá genial. Mesmo assim ele não acreditou, velho. Aí eu desenvolvi a música, quando eu mostrei pra ele, ele conseguiu ver as minhas partes. Ele fez, pô, essa parte que você fez ficou muito boa mesmo. Eu digo, tá vendo? Eu também acho sua parte muito boa, vamos juntar essas duas partes e a música tá pronta. E é uma das músicas que quase não acontecem porque ele não acreditava na música. E foi a música preferida do Círculo, que todo mundo cantou junto, A Janela, que canta até hoje, que marcou várias pessoas. Quer dizer, uma música que quase não acontece porque o cara não acreditava nele. Então já estava ali, né? Ele podia muito bem desenvolver o resto da música sozinho, seria uma música de sucesso da mesma forma. Mas precisou que eu chegasse e falasse, ó, velho, tá bom isso aí. E hoje o cara faz 500 músicas por dia, enfim, bota fé no que faz mesmo e é isso. Ele é um Às cara de vezes gente boa pra caramba. Ele é muito gente boa, eu gosto dele. ele é incrível, velho. Cara, pra mim, um cara genial. Compõe muito bem, toca muito bem. Qualquer instrumento que ele pega, ele tira som. Ó, E aí, Kobe, vou falar pra você. Ô, veja aí as perguntas, vê se tem pergunta aí pra gente. Depois eu vou falar uma pronto. coisa que me ocorreu. Comecei a enveredar pela auto-hipnose depois de te ver falar sobre o tema. Olha, ou foi eu ou foi você. Deve ser você, que eu não lembro de André Brandão Alcântara. Agora aqui, Thaís Andrade Thaís. Pondé hipnotiza com a música e leva a gente para lugares incríveis, com essa voz maravilhosa e sem igual. Já me tirou da deprê e crise de ansiedade várias vezes. É o poder, velho. É o poder da sugestão não verbal. Porque não só as palavras que se mexem na música, mas a frequência sonora, o conforto que o som dá, também envolve tudo no processo. Junto com as palavras também, logicamente. Com o timbre de Uhum. voz, tudo que influencia. Yasmin Dantas, minha filha, tá dizendo aqui, fã dos dois. Comentário seu não vale, fã dos dois. Obrigado, filho. Caio falou aqui, você tem mágoas do escambo ou terminaram numa boa? Aqui, tem mais pergunta aqui também. Carol, qual era o seu personagem no Saltimbanco, Peu? Ó, tá chegando as Eu era perguntas. jumento, tive um filho com a galinha. Tive uma filha com a galinha. A Ana tá elogiando, canta muito, voz que acalma a alma. Ilane Silva tá dizendo, imagine com uma voz dessa, ainda bem que você teve essa experiência que te levou para a música. Né? E é isso. Yasmin tá falando Arembepe, minhas áreas. Cacau falou que músicas eram. Eita, agora rolou um bocado de pergunta. Eu acho que a gente vai ter que voltar de novo. Quer ir por parte? Voltar aqui? Bora pro papo. Pronto. Teve a primeira pergunta que foi da sua saída do escambo. Por que saiu do escambo? Alguma coisa desse tipo assim, né?
Se foi alguma, se vocês brigaram, se saiu na boa. Eu tenho. Não, a gente brigou, sim, brigou bastante. Eu saí por isso, inclusive, porque num grupo é natural ter discussões. As discussões são fundamentais para. Isso eu aprendi desde cedo no trabalho em grupo, que as diferenças e as discussões são fundamentais para a gente se aprimorar enquanto pessoa, né? Tinha até uma coisa que o diretor falava sempre, e é uma coisa que eu guardo comigo, que no trabalho em grupo é como se fossem várias pedras, vários diamantes brutos em atrito. E esse atrito é que vai fazendo um lapidar o outro, né? Você joga numa sacola ali um bocado de pedra bruta e naquele atrito ali vai um lapidando o outro. E aprendi também que o ponto de vista do outro não é ruim. Muitas vezes, inclusive, é o ponto de vista do outro que mostra onde eu tenho pontos cegos, né? Ou seja, é o que amplia a minha visão, é a visão do outro. Se eu olhar sempre as coisas do mesmo ponto de vista, eu não vou ver nada de diferente, eu não vou ampliar minha visão de mundo, de ser humano. No teatro eu aprendi muito isso porque eu tinha que dar vida, criar vida para os personagens também. Eu tinha que pensar onde é que essa personagem nasceu, onde é que cresceu. Eu tive que aprender também a estudar psicologia para ver que existem processos para as pessoas se transformarem no que elas estão, né? Em como elas estão, em como elas sentem a vida, as situações, como elas se comportam. Então tudo isso me deu uma noção muito clara de que o diferente não está errado. O diferente apenas é diferente. E eu sempre achei muito saudável a discussão. Agora, toda discussão precisa ter essas duas vias de respeito e de atenção, né? Então eu percebi que nesse trabalho em grupo existiam pessoas que queriam impor demais o seu ponto de vista como verdade absoluta e que não respeitavam mais as minhas opiniões. E isso começou a gerar o que eu acho que é prejudicial, que é briga, né? Discussão é uma coisa saudável. Briga não é uma coisa saudável. Quando existe briga é porque se faltou escuta, é porque se faltou respeito. Então, assim, eu acredito que as pessoas têm o seu tempo também de amadurecimento e por isso eu não guardo mágoa dessas pessoas, né? Eu acho que uma coisa que eu falei até para uma dessas pessoas foi que eu estava tentando dar um conselho a ela e que por mais que a gente se afastasse, ela ia acabar ouvindo de outras pessoas a mesma coisa que eu estava falando. E dito e feito, assim, é uma pessoa que escuta a mesma coisa que eu tentei fazer ela ver, outras pessoas já chegaram para ela para dizer, ó, esse comportamento seu não é legal, pô, ó, esse comportamento seu não é legal, o mesmo comportamento. E aí a pessoa tem que ter a vontade, né, e a capacidade de ver e de se aprimorando, né? Porque o que a gente não quer ouvir de uma pessoa, velho, se for verdade aquilo ali, não tem jeito. Você pode ir daqui para o Japão, você pode mudar de emprego, você pode mudar de relacionamento, você vai acabar ouvindo as mesmas coisas se você não quiser ver o que está acontecendo com você. Então foi isso, assim, cada um está no seu processo. Assim, eu não vou dizer mágoa, mas eu acho que existiram falhas de conduta e aí eu entro numa questão de julgar só a conduta, não as pessoas, mas a conduta profissional, que eu acho que no desfecho eles foram muito antiprofissionais, porque falaram coisas que não condiziam com a verdade. Então, eu não vou dizer que eu me sinto magoado, mas eu sei que existiram injustiças. Maravilha, maravilha. Você estava falando aqui, eu estava pensando aqui. Rapaz, eu acho que as pessoas só saem da banda, e veio aqui na minha cabeça agora, só saem da banda por briga ou por uma proposta muito melhor. Ensina, tem um curso de auto-hipnose científica que abre a Agora não mente nesse processo de hipnose. Parece que você caiu e voltou aí, não foi, Pedro? fui eu que caí? Ou fui eu? Interrompeu aqui para mim você. Falaram aqui que travou. Ah, foi pausado geral. O Dodger falou aqui. Ó, o Dodger na área aí, ó. Seja bem-vindo, Dodger. Disse que foi geral. O Ricardo tá Você, falando aqui.
Cobes, vai ter que falar isso novamente. E minha memória, como é que fica? Para mim, parou aqui. Você estava falando que a pessoa saiu por briga ou porque surgiu uma proposta melhor. Aí, só Foi. abrindo um parênteses aqui, que eu continuei falando sobre isso. Eu acho que as pessoas estão ali num grupo investindo a coisa mais preciosa que elas têm, que é o tempo da vida delas. Então, isso deve ser levado em consideração também. Eu, em vários momentos, tive propostas melhores para sair, mas não achava justo jogar fora todo o tempo de vida e de trabalho daquelas pessoas. Não achava ético. Então, muitas vezes surgiram propostas melhores para mim e eu não aceitei em consideração aquelas pessoas ao tempo de vida delas. Quando eu falo de propostas melhores, é no âmbito geral mesmo. A proposta foi melhor, a condição estava melhor do que estava na banda, porque estava tendo briga, ou algum No desentendimento. caso da Escambo, a Porque proposta melhor realmente para mim foi manter. só o dinheiro às vezes pode ser muito frustrante. Exato. Tanto é que na Escambo foi um momento que entrou bastante dinheiro, tinha bastante dinheiro na conta. Eu podia me apegar a isso para não sair da banda, eu preferi deixar o dinheiro com eles lá e falei, velho, minha sanidade tá valendo mais. E minha saúde física também. Porque muitas relações, velho, chegam na violência porque as pessoas têm um apego, né? E colocam o apego acima do próprio bem-estar. E eu, nesse caso aí, coloquei eu me desapeguei de várias coisas e coloquei o meu bem-estar e o bem-estar das pessoas também, porque não estava bom para ninguém. Ninguém queria largar o osso, mas estava todo mundo se mordendo. A verdade é essa. Então eu coloquei minha saúde mental e física em primeiro lugar, porque chegou inclusive a casos de ameaça física, de eu ser ameaçado fisicamente, em beira de estrada, coisas assim que eu nunca pensei que ia viver na vida. E eu passei A por situações situação que eu digo, perdeu o velho, controle, né? não tinha mais condição de eu estar ali. Se eu continuasse ali, alguém ia bater em alguém. E eu nunca fui um cara violento, nunca fui a favor de violência. Não sou a favor nem de eu bater em alguém, mas também não sou a favor de apanhar de ninguém. Então, achei que tinha passado do limite já. O Ricardo está falando aqui, Cobes, fala da sua experiência com a Zambotronic. Ricardo, quando o Pedro estava falando, eu lembrei aqui, ô Pedro, você foi você iniciou com a Escambo, foi o primeiro cantor da Escambo, é Não, o isso? primeiro cantor foi Walter. Walter Abreu. Eu fui o Walter segundo. Abreu. Eu Walter tô que falando, fundou a banda. eu tô falando isso porque eu não lembro, como eu falei já que eu sou péssimo de data, o que eu lembro é que essa banda que o Ricardo falou, a Zambotronic, o qual ele foi produtor uma época, a gente já tocou junto com a Escambo, lá no bar, Anexo no anexo, que era do guitarrista, né? Uma do coisa Graco, assim. é. Isso, do Graco. Isso. Aí eu não sei se foi, mas eu acho que foi com você já, se eu não me engano. Foi sim. Foi, não foi? Vocês e os Nessa época Amotronic. eu já tava. Já Nessa época eu dividimos já tava. o palco, eu e o Pedro Pondé dividimos o palco já. É Beleza. verdade, cara. Pois é, o Pedro falou para falar um pouco o Pedro não, o Ricardo, para falar um pouco da Zambotronic. O Zambotronic foi uma experiência maravilhosa, foi das bandas todas que eu toquei até hoje, foi a banda que assim bateu na trave para o que a gente chama de sucesso, de ser reconhecido. Foi uma banda que bateu na trave. E também por um momento também de desentendimento, aí acabou a banda se desfazendo. Mas coisas da vida mesmo, a gente aprendeu muito, a Zambotronic, todo mundo aí aprendeu muito, teve gente que praticamente se reconheceu como músico na banda. Até então tocava na banda, mas nem se enxergava enquanto músico. E a banda Uhum. proporcionou essa sensação, ao ponto da gente dividir palco com Planet Hemp, com Nação Zumbi. Nossa, pra gente era uma coisa assim fora do comum, a gente estava muito realizado. E Entre falando outras nisso, vocês coisas, eram fora do comum. evento de TV também. Batemos na trave, E era batemos um, na trave. e era um som fora do comum. Vocês estavam totalmente fora do padrão, velho. Totalmente. Vocês Exatamente. criaram um estilo bem particular. Foi bem bacana Pense esse no momento som que era quebra de padrão, era esse aí, da Zambotronic. Uma hora ele estava exatamente. tocando funk, aquele funk das antigas, James Brown, daqui a pouco a gente estava tocando hardcore, daqui a pouco estava tocando metal, e voltava pro funk, e tocava samba, e tinha DJ, era assim, era para todos os... E lotava, cara, lotava, a gente fazia o show e lotava, era muito legal. Ó, o Ricardo tá falando, eu não tô no top 10, é o disco que a gente gravou antigo. Pô, virou agora sessão nostalgia esse troço agora. Maravilha. Ô, Pedro, estamos chegando aos 4 minutos finais aqui. O Jefferson falou aqui alguma coisa.
Alex, uma dúvida, você foi amigo de Caveira, cantor desse dia? Fui, não, sou, pô, meu brother. Tem notícia de como ele tá de saúde? Cara, eu não tava sabendo que ele tava mal de saúde, não. Certo? Eu não tô sabendo, não, mas as últimas vezes que eu falei com ele, tava de boa. Tava de boa. João Paulo Loza falou aqui, você acha que está na melhor fase, Pedro? Sou seu fã demais. Eu me sinto na minha melhor fase, mas eu quero amanhã falar a mesma coisa e depois de amanhã falar a mesma coisa. Eu acho que eu estou na minha melhor fase porque hoje eu reconheço que o melhor momento da vida é esse que a gente está vivendo agora, que é o único. Então, sempre que eu estiver presente vai ser a minha melhor fase daqui para frente, porque eu estou com o espírito fincado no agora, nesse tempo real aqui. E uma coisa assim, Cobs, que uma música que eu fiz, que é uma música bem especial para mim, e foi antes desse contato mais profundo com a hipnose, embora eu já seja entusiasta da hipnose há muito tempo, desde criança, vendo Fábio Puentes hipnotizar geral na televisão, nos programas de auditório, Bem dormido, mas bem dormido. só procurei me aprofundar recentemente, né? Sei lá, um ano e pouco. E antes disso eu fiz uma música que se chama Pausa, que foi uma música que eu fiz logo depois de sair da Escambo, porque eu estava precisando de um tempo para pensar, para relaxar, para zerar, né, a cabeça, para recomeçar minha vida. Nessa época eu estava magoado com as pessoas, estava com um sentimento ruim, queria me desvencilhar desse tipo de sentimento. E foi uma música que eu fiz que foi como se fosse um portal. O tempo que eu não tive para parar, porque família, contas, enfim, eu não tenho pai nem mãe para nem estrutura, nem dinheiro na conta para dizer, vou parar 3 meses aqui de trabalhar e vou pensar na vida. Nunca tive isso. Então eu tive que criar esse tempo que foi dentro da música. Eu criei esse portal que foi essa música, Pausa, que reparando bem tem um tanto de meditação, tem um tanto de hipnose dentro dela. Calma, pausa para recomeçar, mantendo a cabeça no lugar. Você só precisa respirar, deixa o passado passar, se não passar vai pesar. Você sentiu, a dor bateu, nada vai mudar o que aconteceu, né? A coisa de ressignificar, né? Ilane falou, pausa é mantra. Exato. E aí essa música me ajudou muito, virou uma oração para mim, um remédio caseiro que eu fiz para mim mesmo, e graças a Deus funciona para várias pessoas. Eu recebo diariamente vários relatos de pessoas que têm ou tinham crise de ansiedade, de pânico, depressão, pessoas que me agradecem muito por essa música, pelo potencial que ela tem, assim, terapêutico. Enfim, eu sou muito feliz por ter feito essa música. Eu acho que é uma grande ferramenta que tem aí também. E foi isso, eu estava falando de hipnose antes de começar a me aprofundar mais no assunto. E hoje é um dos meus assuntos preferidos. Eu estudo, procuro informações, assisto vídeos, leio livros. É uma coisa que está diariamente na minha vida. Maravilha. Pedrão, muito obrigado. Talvez até a gente tenha cortado aqui no meio da conversa, mas até então está dando para falar. Muito obrigado pela sua presença, por ter disponibilizado o seu tempo. Quando quiser, a gente pode fazer outra live dessa, que eu sei que o pessoal gostou. A gente pode fazer uma coisa até mais explicativa, que eu vi pessoas falando aqui que nunca conseguiu ser hipnotizadas. Se não conseguiu, significa que já tentou. Então, sim, fazer o beabá, né? De hipnose, a questão é você entender exatamente o que é a hipnose. Vários fazer o beabá. Hipnose. Contar a história, né? Contar o beabá, contar dos tempos do sono, contar de Mesmer, né? Fazer essa construção aí pra galera saber. Pronto, vários prepara aí que a gente vai marcar outro bate-papo aí com o Pedro Pondé. Pessoal, muito obrigado a todo mundo. Continue participando das lives. Domingo tem o Mindfulness e Ciência e Percepção de domingo, 7h30 da manhã, acordem cedo. Amanhã também vai ter live falando sobre psicologia e hipnose. Será às 9 da manhã, cedinho, para quem acorda cedo. E até mais. Pedro Pondé, muito obrigado. Se despede do pessoal. Valeu, gente boa. Muito obrigado pela atenção. Valeu, Cobes, pela transmissão de conhecimentos também. Viu? Tá guardado aqui na mente e no coração. Grande abraço. Agora valeu, eu vou comer acarajé, pessoal. Coma aí, quando fechado. Até mais. Valeu. Turma!